Vai. Um, dois. Um, dois. Desde 1974, o Serviço Médico Veterinário Municipal, como era chamado na época, ele foi transferido para a Vila Boa Vista, na Rua das Sapucaias sem número, onde se encontra instalado até hoje. E na época esse serviço ele foi implantado com uma estrutura própria, que foi construída para servir de centro de zoonoses, e com o passar do tempo o centro passou por reformas e ampliações até chegar na estrutura atual. O centro trabalha com um telefone público que é disponibilizado no serviço de 156 e é um telefone onde nós recebemos as solicitações em geral da população, que é o 3245-1219. O Centro de Controle de Zoonoses de Campinas ele conta com 5 grandes programas dentro das suas atribuições. O primeiro é o programa de controle da raiva, com 4 áreas principais de atuação, que são elas: 1. A vacinação antirrábica de cães e gatos. 2. O controle de populações animais urbanas, cães, gatos, morcegos e grandes animais. 3. A vigilância epidemiológica da raiva, principalmente ações de diagnóstico clínico e laboratorial da raiva. E, em quarto lugar, o programa de educação em saúde. O último caso de raiva canina no município de Campinas data de 82, de raiva humana data de 81. Desde então, a gente não verifica mais a circulação do vírus rábico em cães aqui no município. Isso se deve a uma série de ações desencadeadas pela saúde na década de 70, basicamente, de 80, que foi o recolhimento sistemático de cães e gatos errantes, envio de material para análise, observação de cães causadores de agravos em seres humanos e, principalmente, a vacinação anual de cães e gatos contra a raiva, algo que, ao longo dos anos, foi tornando a população imunizada contra esse vírus. Desde então, a gente não tem mais a raiva canina circulante, e o que a gente vê hoje é o chamado ciclo aéreo da doença, que é a presença do vírus rábico apenas em quirópteros, em morcegos. É isso que a gente observa anualmente. A gente tem uma média de 7 a 8 casos de raiva todos os anos confirmados em morcegos. Isso é algo esperado, é algo relativamente comum, a gente tem que saber lidar com isso, basicamente com ações de educação ambiental, de educação em saúde, deixando muito claro para a população que ela jamais deve entrar em contato com um morcego, né? Quando houver o adentramento, ou enfim, a presença de um quiróptero, de um morcego, deve-se entrar em contato rápido com a equipe da prefeitura, do centro de zoonoses, que vai providenciar o recolhimento desse animal e envio para laboratório. Quando a gente tem uma confirmação laboratorial, né, um laudo laboratorial confirmando um caso de raiva em quiróptero, a gente desencadeia uma ação que se chama bloqueio de foco de raiva. Essa ação ela consiste em pegar um raio de 500 metros daquele ponto onde foi encontrado o animal, você fazer um trabalho de vacinação de cães e gatos nessa área de 500 metros de raio e, ao mesmo tempo, trabalhar muito fortemente a questão de educação em saúde, orientando a população da maneira adequada de como lidar com esse tipo de animal, né, porque hoje a gente tem que saber conviver com o quiróptero, ele também tem uma importância ecológica e são espécies protegidas por lei ambiental. A gente tem tido quedas de produção vacinal ano a ano
E uma das impressões que a gente tem é pelo fato do município de Campinas não ter raiva canina há praticamente 30 anos, o munícipe, ele, de uma certa forma, negligencia a doença. Ele acha que ela não existe mais, que ela não faz parte mais enfim, da rotina, e realmente não faz, pelo menos naquele ciclo canino, né, naquele ciclo urbano. Há que se manter uma quantidade grande de cães e gatos vacinados, que é a maneira que você tem de controlar uma reintrodução da doença. Tá? Então, é algo que a gente tem notado. Como a gente está relativamente longe, né, a gente não está vivenciando a doença no nosso dia a dia, as pessoas, de uma certa forma, tendem a negligenciar a doença. O segundo grande programa de controle realizado pelo CCZ é o Programa de Manejo e Controle de Animais da Fauna Urbana. Esse programa inclui o controle de roedores, artrópodes, vetores de doenças, pombos, morcegos, animais incômodos e animais peçonhentos. E esse programa trabalha com 3 grandes áreas de atuação. Primeira área é a vistoria zoossanitária, principalmente trabalhando a identificação, a prevenção e o controle de focos desses animais. Em segundo lugar, a educação em saúde. E terceiro lugar, o controle dos focos propriamente ditos, principalmente pela aplicação de métodos de controle químico, biológico e mecânico. A gente trabalha a gente até brinca, né, que a equipe trabalha com o que ninguém gosta, o que é indesejável, o que é nojento, é a nossa equipe que acaba fazendo. Mas na verdade, assim, a gente trabalha com uma parte do controle da raiva. Nós fazemos principalmente a parte de coleta dos espécimes suspeitos. Então, a população nos chama, nós vamos até o local, coletamos, seja morto ou seja vivo, né? Depende do caso. Depende do caso, só orientamos. Mas seja como for, se existiu um morcego, nós coletamos e orientamos a pessoa. A gente trabalha com controle de pragas. Esse controle de pragas, para a população, é feita a orientação, basicamente. Para os próprios públicos, em locais públicos, a gente faz efetivamente o controle. Então, tem uma infestação de barata, um problema com ratos, a gente vai até o local, se é necessário fazer um controle químico, nós fazemos, e vamos acompanhando até resolver o problema de vez. Na população em geral, a gente orienta como fazer, como proceder. Invariavelmente, os problemas são relativamente simples de serem resolvidos, não incluem veneno, né? As pessoas conseguem resolver problemas com ratos, com proteções, problemas com baratas também, adequando ambientes. Além do controle de pragas, a gente faz também o que a gente fala de manejo de fauna silvestre. Assim, que situação que a gente age? Por exemplo, uma cobra entrou numa casa, né? As pessoas têm medo, não tem ninguém que poderia coletar esse animal, a gente leva uma equipe até lá, recolhe e libera em algum local adequado. Se é o caso, no caso de serpente, se for de interesse, a gente manda para o Butantan. Se não, libera mesmo nas matas próximas aqui da cidade. Terceiro grande programa desenvolvido pelo CCZ é o Programa de Vigilância e Controle da Dengue. Esse programa, na verdade, é um programa municipal de uma grande complexidade, onde o Centro de Controle de Zoonoses realiza uma parcela das atividades, que são elas: a fiscalização e controle vetorial em pontos estratégicos, a realização de controle químico em áreas de transmissão da dengue e também o apoio laboratorial através de um laboratório entomológico que visa a identificação de larvas e insetos que são coletados nas atividades diárias desenvolvidas pelo programa. Responsáveis, né, por controle da dengue, né, e nos pontos estratégicos, tá? Controle químico,
né, no combate ao vetor, que é o mosquito, certo? E os pontos estratégicos, né, são imóveis que têm inúmeros criadouros, tá? Ele é considerado, ele é classificado em 3 tipos: alto risco, médio risco e baixo risco. O sistema de criadores de zoonoses, ele é responsável pelos imóveis de alto risco, né, que está dentro dessa classificação: os ferro velhos, os pátios, oficina mecânica, cemitérios. Por incrível que pareça, né, ainda mesmo avisando a área, né, existe uma resistência do lado da população, né. Hoje, 90% dos criadouros, né, estão dentro dos imóveis, né. Então existe ainda essa resistência, né, de não realizarem essa atividade. Exemplo, quando uma população for de maior poder aquisitivo, né, a recusa é muito maior, né? E uma população já de periferia, né, a recusa é muito menor. O quarto grande programa de controle desenvolvido pelo Centro de Zoonoses é o Programa de Controle de Populações Animais. Esse programa ele se divide em 3 grandes áreas de atuação. Primeira, o cadastramento, registro e identificação animal, previsto em lei e em fase de implantação. Segundo, o controle reprodutivo de cães e gatos, também previsto em lei e também em fase de implantação. Terceiro, educação em saúde, com o objetivo da promoção da guarda responsável de animais, prevenção de zoonoses e agravos por mordeduras e prevenção ou diminuição do abandono, dos maus tratos e do sofrimento dos animais. O quinto programa desenvolvido pelo CCZ é o Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral Americana, uma zoonose muito importante e que foi, no final do ano de 2009, detectado o primeiro caso em cão dessa doença. O objetivo geral desse programa é a diminuição da morbidade, ou seja, do número de casos humanos dessa doença e da mortalidade humana pela Leishmaniose Visceral Americana. Dentre os objetivos específicos deste programa, nós temos o monitoramento do vetor da Leishmaniose Visceral Americana, uma vez que essa zoonose é uma doença de transmissão vetorial, ou seja, existe a participação de um inseto conhecido popularmente como mosquito palha, que é o transmissor dessa doença para os animais e para o ser humano. A detecção precoce da transmissão da Leishmaniose Visceral Americana em cães, que é o principal reservatório urbano da doença, e, em terceiro lugar, e também de grande importância, a detecção e o tratamento precoce dos casos humanos.